Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Quero cumprimentar também você que nos assiste através da transmissão. Que o Espírito Santo possa também alcançar o seu coração e falar poderosamente a mensagem que Ele nos preparou essa noite. Amém? Hoje eu trouxe uma mensagem, um convite bem especial, mas é também um apelo, esse convite. E a mensagem de hoje vai ser mais centrada no livro da Ellen White, Serviço Cristão. Não sei quantos conhecem, mas é uma aula muito interessante também. Convido que os irmãos tomem posse também desse material para que possam estar fazendo a leitura, adquirindo esse conhecimento. Mas antes de iniciarmos a leitura, vamos realizar mais uma oração ao nosso Deus. Amém? Santo e Eterno Deus, nós te agradecemos por nos trazer em segurança a tua santa casa de oração, ó Pai. Pedimos que o Senhor se faça presente, aliás, que o Senhor continue se fazendo presente neste culto. Peço que o Senhor nos esvazie, Pai, ajude que nós possamos nos esvaziar do nosso eu e nos preenchermos apenas pelo Teu Santo com o Espírito. Que a Tua palavra, Pai, fale poderosamente aos nossos corações e que possamos aprender e colocar em prática os Teus grandes ensinos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós suplicamos as Tuas bênçãos. Amém. Para início, essa mensagem vem falando aqui no capítulo 5. E ela já começa um título bem interessante também. Página 44. A partir da página 44, o título é A Igreja como Centro de Preparo. E de fato a igreja é um centro de preparo, né? Aqui nós podemos aprender grandes ensinos do nosso mestre. Ensinos que nós podemos pôr em prática, e se nós colocarmos fielmente em prática, transformará nossas vidas para melhor. Amém? E esse título, ele também contrasta com o texto. Ele não tem muito especificamente o seu assunto relacionado ao texto que eu também gostaria de mencionar, mas em partes ele nos ajuda a compreender um pouco melhor esse título também, esse tema, que está em Isaías 58, que vem falando a respeito do devido jejum, que Deus fala de um povo que eles se orgulhavam por se achegar a Deus, que se orgulhavam pelo seu ritualismo que eles praticavam, mas nós vemos ali diversas advertências no decorrer desse capítulo, e ele vem falando advertências contra o povo, advertências de uma falsa religião. Ele vem falando desse tema, como nós podemos ver também no início, se não me engano, na primeira semana da lição da Escola Sabatina dos Adultos. Esse ano ela veio falando a respeito ali, em algumas partes, de um ritualismo podre, de nós oferecermos a Deus um ritualismo podre, um ritualismo sem sentido, né? Um culto sem sentido, em todas as suas expressões, né? Quer seja pregando, quer seja louvando, que nós muitas vezes agimos dessa forma. E ele faz ali algumas advertências, né? Ele fala ali de um povo que tem prazer em se achegar a ele, um povo que a sua atitude é como quem tem prazer em se achegar a ele, porém as suas atitudes demonstram que eles estão com o coração cada vez mais longe de Cristo, porque se aproximar de Cristo requer também se aproximar do teu próximo, e não se esquivar do seu próximo, não desviar os olhos de ajudar o seu próximo. E ali se encontra bem essa situação, onde o povo ele clama a Deus e ele questiona: por que jejuamos nós e o Senhor, porém, não atentas para isso? E Deus vem repreendendo o povo dizendo que quando vocês jejuam, principalmente na linguagem de hoje, que é bem mais específico, ele vem falando de um povo que ele vem, na verdade, repreendendo, dizendo: quando vocês jejuam para rixas e contendas, e vocês chegam até a bater uns nos outros, vocês chegam a xingar uns aos outros. E por acaso seria esse o jejum que me agrada? O jejum onde vocês forçam o seu próximo a trabalhar para vocês humilham o seu próximo. Na verdade, a palavra de Deus diz: não destruas aquilo pelo que o Senhor morreu. E muitas vezes nós temos tentado nos aproximar de Deus e impedindo que o nosso próximo se aproxime de Deus. E é uma advertência que ele faz também aos fariseus, que eles não entram e também não deixam os outros entrar. E muitas vezes nós também temos caído neste mesmo ponto. Nós não entramos e também não deixamos os outros entrar. Porém, com o tema aqui, a igreja como centro de preparo, nós devemos vir aqui cultuar a Deus de fato,
mas também devemos instruir a outros com a palavra de Deus, para que eles possam desenvolver os seus dons e as suas faculdades, para que eles possam servir melhor a Deus. Então nós devemos nos preocupar muito com esses aspectos. E ali nós vemos um povo que ele não se preocupava com isso. Eles queriam se aproximar de Deus, porém ignoravam o seu próximo, ignoravam os dons dos seus próximos e não ajudavam eles a desenvolver, e também não desenvolviam bem os seus, por exatamente impedir que os seus próximos também se achegassem a Deus. E dessa forma, Deus ainda diz que jejuando assim não se fará ouvir a sua voz do alto. E aqui o tema, como a igreja como centro de preparo, o texto vem dizendo assim: a necessidade do momento. O que agora se necessita para a edificação de nossas igrejas é do aprazível trabalho de obreiros sábios para discernir e desenvolver talentos na igreja. Talentos que possam ser preparados para o uso do mestre. Então nós devemos ajudar o nosso próximo a desenvolver os seus dons, as suas faculdades, para que melhor eles sirvam ao mestre. Amém? Devia existir um plano bem organizado para o emprego de obreiros que fossem a todas as nossas igrejas, grandes ou pequenas. E aqui vem enfatizando que não só as grandes igrejas, mas também as pequenas, porque muitas vezes podemos acabar desprezando os pequenos grupos, né? Os grupinhos, e assim desperdiçar grandes talentos, pessoas que eles estão com o mesmo interesse de servir a Deus. E também são filhos de Deus, não é porque estão em um grupo, uma igreja menor, que eles não são parte do povo de Deus. Mas eles estão ali crescendo, plantando novas igrejas, e nós devemos dar o total apoio a essas pessoas. E aqui vem dizendo: para instruir os membros como trabalhar para a edificação da igreja, e também a favor dos incrédulos. Instrução e educação é que são necessárias. Os que estão empenhados em visitar igrejas devem ensinar os irmãos e irmãs os métodos práticos de fazer o trabalho missionário. Então, quando nós vamos nos propor a visitar outras igrejas, receber também missionários, que nós possamos estar sempre em espírito de oração, buscando ouvir os grandes conselhos que Ele pode nos trazer e também ajudá-los no que eles precisarem, para que nós juntos possamos desenvolver um grande trabalho de evangelismo, que é o propósito da nossa missão. Deus espera que sua igreja discipline e prepare seus membros para a obra de iluminar o mundo. E, na verdade, esse foi o chamado que Cristo nos fez, para sermos sal da terra, levar o sabor da vida, o sabor que ainda há salvação, há esperança, e luz, para que nós venhamos iluminar as pessoas que ainda se encontram em trevas, não com a nossa própria luz, mas com a luz de Cristo. Deve prover-se instrução que leve centenas de pessoas a entregarem aos banqueiros os seus valiosos talentos. Pelo uso desses talentos, revelar-se-ão homens que estão capacitados para ocupar posições de confiança e influência, e manter princípios puros e incontaminados. Far-se-á assim muito bem para o mestre. Cada obreiro deve ser conscienciosamente eficiente. Então, em sentido elevado e amplo, pode ele apresentar a verdade tal qual é em Jesus. Não deve haver demora neste bem planejado esforço para educar os membros da igreja. Então, como vocês podem ver aqui vem enfatizando novamente a importância de instruir aqueles que são mais novos na fé, aqueles que têm menos conhecimento, que o conhecimento que nós já temos, o preparo, a experiência que nós já temos, nós possamos usar, não para nos vangloriar, mas possamos usar para instruir aqueles que estão mais novos. Muitas vezes, ajudar na compreensão daqueles que são mais fracos na fé. O maior auxílio que se pode prestar ao nosso povo é ensiná-lo a trabalhar para Deus e a nele confiar. E a nele confiar e não nos pastores. Então vem aqui novamente enfatizando uma questão que nós conversamos muito até. Nós tratamos muito desse tema, de pessoas que confiam muito em seus líderes, confiam muito nos seus pastores e se esquecem, na verdade, do nosso maior exemplo, nosso grande pastor, que é Jesus. Se esquecem de confiar em Cristo e confiam apenas no seu pastor terrestre, que está aqui na terra. Também
com o propósito de servir a Cristo e guiar as suas ovelhas. Mas nós devemos nos atentar que essas pessoas são falhas, assim como nós. Cristo, porém, ele não falha. E por isso ele deve ser o nosso maior exemplo e o nosso apoio. É evidente que todos os sermões pregados não produzam grande colheita de obreiros abnegados. Deve considerar-se que este assunto envolve os mais graves resultados. Está em jogo o nosso destino eterno. As igrejas estão definhando porque seus talentos não foram empregados para difundir a luz. Devem ser dadas instruções cuidadosas que serão como lições do Mestre para que todos utilizem a sua luz. Então vem aqui novamente nos fazendo mais um apelo e também outra advertência. Em que sentido nos adverte? De que nós temos a missão de instruir as pessoas como Cristo ensinava. E que aqui vem um apelo que vem dizendo assim também, que está em jogo o nosso destino eterno. As igrejas estão definhando porque seus talentos não foram empregados para difundir a luz. E vem nos fazendo um apelo aqui para que nós venhamos nos esforçar o máximo possível para que nossos talentos sejam utilizados para difundir a luz, para que nós venhamos fazer separação entre luzes e trevas, para que nós venhamos fazer a separação do que é o santo e o profano e apresentar o santo ao mundo. Porque o que é profano esse mundo já conhece. E nós devemos ir ao mundo não da mesma forma que ele já está, para de uma forma padronizada, nós conseguimos nos encaixar, para que nós possamos nos relacionar com o mundo. Nós precisamos apresentar algo novo, apresentar algo diferente. Do contrário, eles não têm motivo para vir conosco. Do contrário, eles não têm razão para aceitar o Evangelho, para dizer, eu aceito essa transformação, eu quero uma mudança de vida. Se nós não pregarmos essa mudança e não mostrarmos como a Bíblia ensina por preceito e exemplo, é importante que nós não apenas vivemos os preceitos, mas que nós venhamos dar o exemplo com a nossa própria vida. E isso fala muito mais forte do que os preceitos somente falados. Porque quando as pessoas veem essas transformações, essa mensagem transformando primeiramente a nossa vida, eles vão ter a mesma coragem, a mesma vontade de também serem transformados. Porém, se eu disser a ele que essa mensagem transforma e não mostrar uma vida transformada, uma vida santificada, como ele pode crer nessa mensagem? Ele simplesmente dirá, como eu já disse muitas vezes aqui em sermões, que se essa mensagem não transformou a sua vida, como ela pode transformar a minha? Você que a conhece não foi transformado, eu que não conheço serei transformado? Então vem aqui o nosso apelo mais uma vez para nós, que nós que conhecemos essa mensagem, venhamos levar, mas com uma vida santificada. Venhamos deixar que primeiro transforme a nossa vida para que nós possamos levar a verdadeira luz de Cristo para as pessoas. Tem havido demasiado cerimoniar para o povo, mas tem havido demasiado cerimoniar para o povo, mas tem ele ensinado a trabalhar por aqueles por quem Cristo morreu. Então, os sermões que têm sido pregados, eles nos ensinam a trabalhar por aquelas pessoas que Cristo morreu, como eu havia falado antes. Tem nos ensinado a estender a mão ao nosso próximo, ou apenas apresentar a Deus um falso culto, um ritualismo podre e barato. Porque nós podemos pegar aqui, por exemplo, uma história que todos aqui certamente conhecem, que eu já vi ser pregado algumas vezes aqui, e eu mesmo até comentei uma vez, preguei aqui sobre esse tema, falando também da história do bom samaritano. E nós vemos ali o sacerdote e o levita passando de largo, desenvolvendo ali as suas faculdades, desenvolvendo os seus talentos ali, de uma forma sem sentido. Eles eram como um povo que está, como também foi citado em Isaías 58, um povo que parece que tem prazer em se achegar a Deus. Eles fazem as coisas de Deus como quem tem de fato prazer em se achegar a Deus. Porém, eles se desviam do seu próximo, se desviam de ajudar o seu próximo. Quando na verdade nós deveríamos aprender de Cristo para levar a salvação a outras pessoas que ainda não o conhecem. E aquelas pessoas nós vemos que eles desaprenderam o verdadeiro sentido, não compreenderam o verdadeiro sentido de tudo aquilo que eles estavam fazendo, de tudo aquilo que eles aprenderam e estavam participando. Então,
como vou ler aqui novamente, que é para ficar bem fixo em nossa mente. Tem havido demasiado sermonear para o povo. Então, vê muitos sermões, porém, não enfatizam a importância de cuidar do nosso próximo, de levar a salvação para o nosso próximo. Mas tem sido ensinado a trabalhar por aqueles que em Cristo morreu? Então fica aqui uma questão para nós pensarmos. Nós temos pregado dessa forma? As pregações que têm sido apresentadas hoje, elas têm esse propósito, elas têm esse intuito de nos levar a Cristo e estender a mão ao nosso próximo, para que nós possamos, junto com Ele, irmos juntos para o céu? Nós dizemos que amamos a Deus, e a palavra diz que aquele que não ama o seu irmão não pode amar a Deus. Então, quando nós tentamos nos aproximar de Cristo, nós temos nos esforçado para trazer o nosso próximo junto conosco, ou nós temos tentado muitas vezes pisar o nosso próximo para tentar subir no degrau e chegar mais perto do céu? Essa forma não funciona. Então, seguindo o exemplo que Cristo nos deixou, que nós possamos entender a mensagem que Ele diz, assim, que aquele que quer ser o primeiro, que seja o último, que aquele que quiser alcançar o reino do céu, que se possa servir o seu próximo e ajudar o seu próximo a ir junto, pois dessa forma estaremos agradando a Deus, nosso culto agradará a Deus. Se nós não fizermos isso, nós teremos apresentando a Cristo a mesma falsa religião que os judeus apresentavam, que os fariseus apresentavam, um culto podre, um culto sem sentido. É pela educação e pela prática que as pessoas devem ser habilitadas a satisfazer a qualquer emergência que possa surgir. É necessário sábio planejar para colocar a cada qual a sua devida esfera, a fim de que possa obter uma experiência que habilite para assumir a responsabilidade. Então nós devemos estar atentos aos detalhes, observar o que aquele irmão tem vontade de aprender, o que aquele irmão tem executado bem as suas tarefas, e dar oportunidades para que essas pessoas desenvolvam seus talentos. Vai vir falando mais à frente aqui também a respeito de nós nos engajarmos nos projetos, mesmo aqueles que não têm algum cargo na igreja. As pessoas muitas vezes acham que porque ela não tem um cargo, ela não pode participar. E muitas vezes as que têm um cargo não dão espaço para que essas outras pessoas venham participar. Venham junto com eles ajudar para que o seu ministério seja cada vez mais desenvolvido. E é necessário que nós venhamos dar a oportunidade a essas pessoas que não têm um cargo, para que elas também possam desenvolver os seus talentos. E na falta de uma pessoa, a outra pode cobri-lo. E assim o ministério ser realizado de uma forma perfeita. Nós temos que lembrar que nós somos um corpo. E cada pessoa aqui é um membro. E se os membros estiverem fracos, o corpo não funcionará bem. Mas se o corpo estiver saudável, se os membros estiverem bem instruídos, não teremos falta da pregação. Não teremos desculpas para não pregar, para não ir para o campo missionário, para não realizar um culto. Então, que nós possamos nos preparar e também preparar o nosso próximo, dar oportunidades, que assim eles vão desenvolver o seu talento para ser melhor servirem a Deus. E aqui na página 46 e 47 vai vir falando assim: de oficiais habilitados para instruir. Grande cuidado se deve exercer na escolha de oficiais para as igrejas novas, que esses sejam homens e mulheres inteiramente convertidos. Escolham-se os mais habilitados para instruir. E quando vem falando aqui de verdadeiramente convertidos, serem colocados os verdadeiramente convertidos para instruir, a palavra diz que pelos seus frutos conhecereis. Então nós saberemos aqueles que estão verdadeiramente convertidos. Nós devemos ter um bom relacionamento com o nosso irmão. Não posso chegar só na igreja e falar, e o meu relacionamento com o meu irmão ser só aqui. Meu relacionamento deve ser fora também. Eu devo saber como vai a vida do meu irmão, não para ficar com fofoca ou ficar falando da vida do meu irmão, mas eu devo saber para poder ajudar, porque mesmo ele servindo a Deus, ele pode passar por dificuldades. E a palavra diz assim: não tereis aflições. Porém nós devemos estar preparados e atentos para também estender a mão ao nosso próximo. A palavra também diz que enquanto houver oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. E por que especialmente aos da família da fé? Porque esses são os que vão nos ajudar a pregar o Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem. Então nós devemos de fato conhecer o nosso irmão, conhecer o nosso próximo, cuidar deles, e não apenas
sair para trazer novas pessoas, sem se preocupar com o que já estão dentro, porque esses podem sair também. Então, é uma grande responsabilidade nossa cuidar do nosso próximo. Continua falando aqui no texto, né? Que sejam homens e mulheres inteiramente convertidos. Escolham-se os mais habilitados para instruir aqueles que sejam capazes de servir tanto pela palavra como pelos atos. Vem aqui novamente reforçando o que eu já havia falado, que nós devemos pregar por preceito e exemplo. Então não pode ser só o preceito, mas também devemos apresentar um bom exemplo. Existe uma profunda necessidade de trabalho em todos os ramos. Os anciãos e os que têm cargos de responsabilidade na igreja devem conceder mais reflexão aos seus planos para dirigir a obra. Devem arranjar as coisas de maneira que todos os membros da igreja, novamente, de maneira que todos, não só alguns, mas que todos os membros da igreja tenham uma parte a desempenhar. Então, se o seu ministério é do louvor, ensaie outras pessoas, ajude outras pessoas a desenvolver esse mesmo dom, para que elas possam também louvar a Deus, ajudar aqui no ministério do louvor, que é um ministério muito importante. E aqueles que podem achar muitas vezes que talvez o louvor não tenha uma função tão especial, tão grande, um poder tão grande, eu sugiro que vocês leiam o livro da Ellen White, Música e sua influência na vida do cristão. Vocês vão entender melhor a respeito de quão importante é o louvor. Um louvor bem direcionado, com o devido respeito. Mas que todos realizem o que lhe for possível, de acordo com as suas várias aptidões. É necessário que os membros da igreja sejam educados de tal forma que se venham a tornar abnegados, dedicados e eficientes obreiros de Deus. E só assim que a igreja pode evitar tornar-se infrutífera e morta. Então nós vemos, muitas vezes, nós ouvimos relatos e pessoas se questionando, a igreja está muito parada, a igreja não está dando fruto, e nós não estamos trazendo ninguém, o evangelismo está fraco, e o que nós estamos fazendo para que isso melhore? Ellen White também tem um livro interessante que vem falando evangelismo de porta em porta. Quantos aqui têm se dedicado ao evangelismo de porta em porta? Muitas vezes nós olhamos os testemunhos de Jeová e muitas vezes nós damos risada deles, achando que, olha lá, ele vai me chamar e ninguém vai atender. Cristo veio chamar o seu povo e ele também correu o risco de ninguém atender. Porém, ele não deixou de vir. E ele nos dá esse exemplo. Nós devemos ir. Nós não sabemos quem vai atender e quem não vai. Nós não sabemos a forma que o Espírito Santo trabalhará no coração daquelas pessoas. Elas podem te rejeitar hoje, mas elas podem aceitar o Evangelho amanhã. Então, nós que possamos ser pacientes como Cristo foi. E quando nós falamos de exercer o ministério de Cristo, nós devemos entender como o mestre agia. E ele era paciente, ele era benigno, ele era educado. A palavra diz que ele bate a porta e se você permitir, ele entra. Ele pacientemente espera. Haverá um tempo que não terá mais tempo. E essas pessoas, infelizmente, aqueles que não aceitarem, não irão para o céu. Mas, enquanto há tempo, nós não devemos deixar de fazer esses apelos. Não devemos deixar de apelar a esses corações. Porque eles são duros, mas eles podem ser amolecidos. Eu ouvi um ditado uma vez, achei interessante, que não há coração duro que resista ao joelho dobrado. Então, tem você orado por aquele irmão que tem rejeitado o Evangelho? Quando você leva uma mensagem e a pessoa rejeita, você ora para que o Espírito Santo trabalhe no coração dela e ela venha dar espaço para que você volte outro dia de uma outra forma e talvez com mais paciência e pedindo que o Espírito Santo fale através de você. E não porque você tem um grande conhecimento intelectual a respeito também da palavra de Deus e você acha que pelo seu grande conhecimento você vai entrar na casa daquela pessoa e vai fazer a transformação. A palavra diz que quem converte os corações é o Espírito Santo e não nós. Nós somos apenas um canal de bênção. Nós somos o meio pelo qual Cristo chega a essas pessoas. E é Cristo quem chega, não nós. Ele vai através de nós. Mas quem converte é o Espírito Santo. Então, que nós possamos ir com esse pensamento.
Porque muitas vezes nós vamos e quando o resultado que nós esperávamos, pelo conhecimento que a gente tem, ele não é alcançado, nós nos frustramos. E Cristo não quer uma igreja frustrada. Cristo não quer uma igreja que seja frustrada porque não conseguiu realizar a obra do Evangelho. Não conseguiu trazer, muitas vezes, uma pessoa que ele muito esperava trazer. Porque essas pessoas que vão se frustrando, elas acabam desistindo. E por que elas se frustram tanto? E por que elas desistem tão fácil? São pessoas que muitas vezes não estão se firmando na palavra de Deus. Não estão entendendo o verdadeiro propósito. Não estão entendendo que é Cristo quem converte. É o Espírito Santo que realiza esse trabalho. Você vai, leva a verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho, mas entrega nas mãos de Deus. E deixa Deus trabalhar no coração dessa pessoa. E muitas vezes eu vejo pessoas dizerem: eu não vou. Vai ter uma missão, vamos fazer um evangelho. Eu não vou. Por quê? Porque eu não sei pregar. Eu preguei e tal pessoa não veio. Eu queria que tal pessoa viesse, eu preguei, essa pessoa não veio. E as pessoas vão e desistem. Essa pessoa realmente entendeu o verdadeiro evangelho? O que é a missão? O que é pregar? Qual é o seu trabalho, a sua função? Qual é o trabalho de Cristo? Qual é a função do Espírito Santo? Nós devemos conhecer a Deus. E também devemos conhecer a nossa parte. Qual é a nossa função? Senão nós realmente vamos nos frustrar. Porque Cristo fala que nesse mundo nós teríamos aflições. E essa também pode ser uma aflição, uma aflição muito grande para uma pessoa que tem esse pensamento. E essa pessoa se frustra e abandona a missão. Eu conheço pessoas que abandonaram os caminhos de Deus porque o seu pai e a sua mãe não veio. E eles esperavam que seus familiares viessem. E porque eles não vieram, essa pessoa se frustra e também abandona. Então, essa pessoa realmente entendeu a sua parte? Ela entendeu que a outra pessoa, ela tem um livre-arbítrio? Ela compreendeu que essa outra pessoa tem o direito de escolher? Ainda que ela compreenda, ainda que o apelo que seja feito seja muito forte, ela entendeu que a outra pessoa tem o livre-arbítrio, tem o direito de não aceitar? Infelizmente, traz sofrimento, traz tristeza para nós. Mas é a realidade. Por quanto tempo você e eu não rejeitamos a Cristo? Eu posso dizer que eu vim para a igreja, eu me batizei, fiz estudos bíblicos depois de adulto, depois dos meus 20 anos. Então, foram 20 anos longe. Cristo não desistiu de mim nesses 20 anos. Amém. Quanto tempo você demorou para vir? Quanto tempo você que nos assiste em casa demorou para vir? Ou você mesmo que ainda não tomou essa decisão? Quanto tempo mais você vai deixar passar? Como eu disse, leva tempo. Cristo é paciente, mas haverá um tempo que não terá mais tempo. E a palavra diz que se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Está lá em Hebreus, no capítulo 4. Então, não deixe para amanhã, sabe? Não deixe para amanhã tomar a sua decisão ao lado de Cristo. Não deixe para amanhã ser paciente, ensinar a verdadeira mensagem para aqueles que ainda não conhecem. Não deixe para amanhã, faça hoje. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo para realizar essa missão. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo para levar a mensagem àquela pessoa. E muitas vezes nós vemos as pessoas se afastando cada vez mais, mergulhando cada vez mais fundo em seus pecados, e nós ficamos olhando e falando: essa pessoa não vai vir, e nós colocamos uma mensagem negativa na nossa própria mente. E nós mesmos sabotamos o nosso id. Porque nós olhamos para as pessoas e dizemos: essa pessoa não vai vir, porque essa pessoa está demorando demais. Mas Deus sabe de todas as coisas. Que nós possamos ser pacientes com as pessoas, que nós possamos levar o verdadeiro Evangelho, que nós possamos estar prontos, como diz em 1 Pedro, fala que nós possamos estar prontos a responder a todos aqueles que nos pedirem a razão da esperança que é em nós. Então, quando nós formos levar a mensagem, que nós possamos ir preparados. Prepare-se antes de ir para a missão, porque é um campo de batalha. Satanás, ele não está brincando, ele não vai pegar leve. Quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, Satanás, ele se levanta e ele usa todos os seus recursos para te impedir. Mas Deus é muito maior, ele é muito mais forte. Amém. Maior é o Espírito que está em vós do que o que está no mundo. Amém. E aqui vem dizendo ainda, os membros
precisam trabalhar e devem educar a si mesmos. Então, vem aqui novamente, eu já li essa parte, mas vou repetir, que os cristãos devem educar a si mesmos. E como que você vai educar a si mesmo? Como que você vai manter o controle? Isso é um dos frutos do Espírito Santo, o domínio próprio. Então, quando nós andamos com Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós conseguimos desenvolver o domínio próprio. E conseguimos nos controlar, conseguimos ter mais paciência, nós conseguimos rejeitar mais as ofertas que o mundo tem apresentado e nos mantermos puros. E assim nós vamos levar, não só por preceito, mas vai ficar mais fácil nós levarmos o exemplo para essas pessoas. Não é fácil dar o exemplo, mas é possível. Também não é impossível, é possível. Mas se você estiver ao lado de Cristo, desde que você não solte as mãos de Cristo, a mensagem se torna possível. Não fácil, possível. Esforçando-se por atingir a elevada norma que lhe é proposta. Para isso, o Senhor os auxiliará, se eles cooperarem com Ele. Então o Senhor vai auxiliar aquelas pessoas que estiverem dispostas a cooperar com Deus. Deus não vai fazer todo o trabalho e você ficar olhando. Cristo vai me levar, Ele vai me teletransportar daqui para ali, e a minha boca vai começar a mexer do nada e a pessoa vai ouvir. Não, você tem que fazer a sua parte, você tem que levantar, você tem que estudar, você tem que se preparar e você tem que ir entregando tudo nas mãos de Deus. E Ele vai fazer a obra através da sua vida. Mas você tem que fazer a sua parte. Você não pode negligenciar o estudar a Bíblia. Você não pode negligenciar santificar-se através da palavra de Deus. A palavra que santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Através da palavra de Deus, nós vemos os seus grandes conselhos que podem transformar a nossa vida. E tendo uma vida santificada, nós podemos apresentar um bom testemunho para as pessoas que ainda não conhecem. Não devemos perder oportunidade alguma de preparar-nos intelectualmente para a obra de Deus. Então, você tem tido grandes oportunidades, ou você julga muitas vezes pequenas oportunidades? Quanto tempo você tem disponível para estudar a palavra de Deus? E você tem trocado para fazer as coisas do mundo? O que é a sua prioridade? A palavra de Deus ou as coisas do mundo? O tesouro eterno ou aquele que acabará com este mundo? Nós precisamos colocar em nossa mente qual é o nosso maior tesouro. A palavra diz, onde está o seu coração, aí estará o seu tesouro. Onde está o nosso coração? Onde está o seu coração? Qual tem sido a sua prioridade? O que tem sido mais importante para você hoje? A sua faculdade? O seu trabalho? O seu passeio? A sua viagem? O que tem sido mais importante para você hoje? E os mandamentos, eles vêm nos trazendo algo especial também. E fala que nós devemos adorar somente a Deus. Você tem adorado somente a Deus? Ou você tem adorado outras coisas? Você tem colocado coisas como deuses na sua vida? Quem é o seu Deus hoje? O que você dá mais importância? Qual é a sua prioridade? Com o que você tem gasto mais tempo? A que você mais tem se dedicado? Faça essa reflexão e você entenderá quem é o seu Deus. Que nós possamos nos dedicar inteiramente à palavra de Deus e à missão que Cristo nos confiou. A palavra diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós estamos desempenhando essas boas obras? Quais são essas boas obras? Vamos para Isaías 58. Em Isaías 58, a partir do verso 6, tá? Nós vamos entender um pouco melhor quais são essas boas obras, a qual nós fomos preparados, criados em Cristo Jesus, para que nós realizássemos. Isaías 58, verso 6. Diz assim, você que está em casa, também abra sua Bíblia, vamos utilizar a Bíblia, meditar juntos na palavra de Deus. E você verá qual
qual é a obra para a qual você foi preparado para desempenhar, para a qual você foi chamado para desempenhar. E a partir do verso 6 diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e desabrigados? E se vires o nu, cubras? E não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então aqui está falando quais são as obras que nós devemos desempenhar. Nós devemos cuidar do nosso próximo, exatamente a obra que eu havia falado no começo, de servir ao nosso próximo, estender a mão àqueles que estão necessitados, ajudar a sair da escuridão aqueles que se encontram em trevas, levar a verdadeira luz. Tem você possuído a verdadeira luz? Os seus frutos têm tornado você conhecido por um cristão ou uma pessoa comum? Reflita sobre isso e você entenderá o que precisa ser mudado em você hoje. E clame a Deus para que Ele ajude você a mudar essas coisas que têm te atrapalhado de servir a Deus. E aqui vem dizendo, voltando ao verso 8, que se nós executarmos essas boas obras, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém. Então clamarás, e o Senhor responderá. E aqui é diferente do que nós vimos, o que eu havia mencionado, nós não lemos essa parte, mas havia mencionado no início, que é o início de Isaías 58, perdão, vem falando daqueles que clamam a Deus, porém não são respondidos. E Deus responde. Vocês estão agindo de forma hipócrita, vocês não estão agindo com amor com o seu próximo. Agindo dessa forma, vocês não vão fazer a voz de vocês ser ouvida do alto. Como que vocês querem que eu responda às suas orações? Vocês não têm sido meus servos. Vocês têm sido servos em aparência. Porém o coração de vocês está longe de mim. Vem falando, então clamarás, se nós fizermos as coisas que Deus está pedindo, exercemos o verdadeiro evangelho, então clamaremos e o Senhor nos responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirás, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso. Verso 10. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Amém. Amém? Que possa a nossa escuridão ser como o meio-dia. Que nós possamos brilhar a luz de Cristo. Que em nossa face possa resplandecer a glória de Deus. Que possa resplandecer a verdadeira luz que traz a salvação para esse mundo. Que possa resplandecer em nossa face. Verso 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Amém. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Muitas pessoas têm reclamado que o país não é um país habitável, que é um país que está indo de mal a pior, que o país está cada vez mais corrupto. E o que você tem feito para tornar o país habitável? O que você tem feito para melhorar a condição das outras pessoas? Só reclamar não adianta. Você será só mais um. Para reclamar tem um monte de gente reclamando. E fazendo a diferença? Você foi chamado não para ficar reclamando, mas você foi chamado para fazer a diferença. Então te deleitarás no Senhor, verso 14. Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse. Amém. Que nós possamos confiar nesse Deus que tem cuidado de nós, esse Deus que tem nos provido as suas bênçãos, mas não para que essas bênçãos venham abençoar somente a nossa vida,
Ele nos abençoa para que nós possamos também levar essas bênçãos para outras pessoas. E que através de nós, Ele possa levar a salvação a outras pessoas. Tornar o seu sacrifício conhecido. Nós podemos levar o Evangelho de qualquer forma, ou nós devemos nos preparar, ter uma vida santificada. De fato é a segunda opção, nós devemos nos preparar. Nós devemos mostrar que o Evangelho transformou a nossa vida. Se nós não apresentarmos dessa forma, não terá efeito. Infelizmente nós estamos atrapalhando o verdadeiro Evangelho, nós estaremos atrapalhando a obra de Cristo. E Cristo quer usar você para iluminar a vida de outras pessoas, para abençoar a vida de outras pessoas. Permita que Cristo faça isso, mas permita hoje, não deixe para amanhã. Muitas pessoas têm tido muitas dificuldades para exercer os seus ministérios, pessoas têm dificuldades para perdoar. Nós falamos de um Deus de perdão, nós não perdoamos aquelas pessoas que nos ofendem. E quando nós oramos, nós dizemos, até mesmo na oração exemplo do Pai Nosso, que Cristo nos perdoe assim como temos perdoado os nossos semelhantes. Nós estamos verdadeiramente atentos aos detalhes do Evangelho? Nós estamos perdoando aqueles que nos ofendem? Nós estamos repartindo as nossas bênçãos com essas pessoas que têm necessidade? Nós estamos estendendo a mão para o nosso próximo? Nós temos nos engajado na missão? Nós temos feito a nossa parte? Muitas pessoas reclamam que elas também não têm um cargo. E aqui veio falando também de como tem uma igreja como centro de preparo. E na página 46 e 47 veio falando a respeito de as pessoas estarem envolvidas na missão, envolvidas nos trabalhos da igreja. Muitas vezes você tem reclamado, eu não tenho cargo, eu não tenho isso, e por isso eu não me dedico. Ou se eu tivesse, eu já ouvi muitas vezes isso, e eu fico, como eu posso dizer, indignado com o que eu escuto. As pessoas dizem, se eu tivesse esse cargo, eu me empenharia mais. Se você não se empenhar hoje, como esse cargo pode ser confiado a você? A pessoa fala, eu não me preparo para ser um ancião porque eu não sou ancião, então eu não vou me preparar para fazer um serviço de um ancião. Mas se você não souber, como esse serviço vai ser confiado a você? Se colocarem você hoje no ministério que você espera desenvolver, gostaria de ter uma oportunidade, você exerceria esse ministério com eficiência? Você conhece a respeito desse ministério que você tem vontade de exercer? Estude a respeito desse ministério. Estude a palavra de Deus, se prepare. E as oportunidades de servir a Deus vão sendo cada vez mais frequentes. Cristo vai te colocando em lugares para você ser luz. E não para que você se contamine com aquele lugar, mas você tem que levar algo de especial, você tem que levar algo diferente. A sua vida tem que estar transformada. Do contrário, se Cristo te colocar ali, você vai se corromper. Você não vai desempenhar um bom ministério. Então se prepare, peça a ajuda de Cristo, use os recursos, nós temos diversos recursos, nós temos a Bíblia, nós temos diversos livros do Espírito de Profecia que falam a respeito de vários ministérios, de diversos ministérios. E muitas vezes nós temos negligenciado o estudo disso. Nós temos diversos vídeos também na internet, nós temos pregações, nós temos seminários, nós temos... Tem um outro nome, um tipo de vídeo grande, que eu até esqueci o nome agora. Mas esses recursos estão disponíveis. E o que você tem feito com todos esses recursos? Quando você entra na internet, você vê ali um vídeo de uma pregação, você vai pulando, joga para o lado, e você vê ali uma notificação a respeito de um assunto que você tem, muitas vezes não tem um entendimento e você passa para o lado. Nos grupos da igreja, as pessoas mandam diversos vídeos, e mandam pregações, e mandam vídeos de meditação, e é fácil excluir esses vídeos. É fácil rejeitar tudo isso. Porém, depois nós muitas vezes reclamamos, nós não conhecemos sobre isso, não sabemos sobre aquilo, e nós queremos justificar a nossa ignorância a respeito de vários assuntos pela nossa negligência. Eu não estudei sobre aquilo, mas não estudei porque eu não quis, eu tive oportunidade. E agora eu fico me colocando como coitadinho, eu não sei sobre isso. E eu estou falando de uma forma bem simples, de uma forma bem aberta,
porque de fato nós precisamos entender que isso não é brincadeira. É muito sério. Nós precisamos utilizar a palavra de Deus com o respeito que ela deve ser usada. Nós devemos usar essa palavra que transforma para a transformação. Nós não podemos ficar rejeitando os conselhos de Cristo. Nós não podemos ficar negligenciando as oportunidades de preparo, porque as provas virão, elas já estão vindo e vão se intensificar cada vez mais. Você está preparado para o grande final? Você está preparado para a grande tribulação? Quantos aqui se sentem preparados para a grande tribulação? Você que nos assiste, você se sente preparado? Você conhece a respeito da grande tribulação que nós enfrentaremos? Se não, use a palavra de Deus, estude. Você conhecerá a respeito de todos esses aspectos que eu estou falando aqui. A grande tribulação que nós enfrentaremos, diversas situações que colocarão verdadeiramente à prova se nós estamos de fato do lado de Cristo ou não. Conhecemos verdadeiramente a Cristo ou não. Se estamos posicionados ao lado de Cristo ou não. E quando essas lutas vierem, você está preparado para estar ao lado de Cristo? No livro Grande Conflito, veio falando a respeito dos mártires, veio falando a respeito ali dos reformadores, de que o apelo da pira de um mártir, a pira, para quem não sabe, era como se fosse, usar um exemplo mais simples aqui, como se fosse uma estaca, onde era feita uma fogueira, e os reformadores ali, aqueles que não se retratavam, por pregar diferente à igreja de Roma, eles eram amarrados e mortos na fogueira. A morte na fogueira, ou em uma pira, ou na estaca, é a mesma coisa. Então, quando você for levado em uma situação perante essa, você está disposto a dar a sua vida para defender o Evangelho? Você pode dizer hoje, eu sei em quem eu tenho crido? Quantos nós estamos preparados para dizer, eu sei em quem eu tenho crido? E ainda que seja necessário que você morra e dar a vida pela palavra de Deus, você vai se manter fiel e dará a sua vida em defesa do Evangelho, como os nossos antepassados fizeram. Você está preparado? Se não, está aqui mais um apelo, para que você venha se preparar. Que vocês que têm cargos, vocês, eu digo também me incluo, nós que temos cargos, que nós possamos dar oportunidade para que as pessoas venham participar e desenvolver os seus dons, desenvolver as suas faculdades intelectuais, para que elas venham melhor servir a Deus e se preparar, pois nós não poderemos levar essas pessoas junto para o céu seguradas em nossas mãos. Elas precisam tomar a decisão delas e estar preparadas para quando vier a tribulação, elas se manterem fiéis e firmes. Fiéis e retas, como a bússola ao polo, assim como diz também no livro Grande Conflito. Homens e mulheres que não se compram e não se vendem, que não tenham medo de chamar o pecado pelo nome. Nós temos medo de chamar o pecado pelo nome hoje. Nós temos medo de falar dos pecados. Nós temos medo de pregar sobre isso. De falar, abrir os olhos dos irmãos e mostrar que somos de fato pecadores, que carecemos da glória de Deus. Nós precisamos de fato nos preparar. Porque senão, infelizmente, nós teremos a mesma consequência que terá os atos de Satanás. A palavra de Deus diz que o inferno de fogo e enxofre foi preparado para Satanás e seus anjos. Porém, aqueles que não estiverem firmemente decididos ao lado de Cristo receberão a mesma condenação. Que nós possamos nos firmar ao lado de Cristo, desenvolver os nossos dons para a causa de Deus, para que nós não recebamos a mesma condenação que Satanás e seus anjos. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Nós teremos agora mais um